Paula está sem áudio e sem vídeo também, Ana Paula? Normalmente, você precisa, Ana Paula, habilitar o microfone quando você entra. E na primeira vez que você liga a câmera, também ele vai pedir para habilitar a câmera. Se isso não aconteceu, talvez fosse interessante tentar entrar de novo, sair, entrar de novo e fazer essas habilitações. Ana Paula, me ouve? Ela está tendo algum tipo de problema. Eu não estou como administrador aqui não, né, Luiz? Luiz? Oi, eu posso te colocar como apresentador. Precisava de tentar comunicar com a Ana Paula, porque eu acho que ela está tendo problemas técnicos. Diogo, manda lá no nosso grupo, pede para ela sair e entrar de novo para ver se ela... E manda, igual o professor orientou, ela ir ativando o microfone e câmera, por favor. Aí. Entrando uma pessoa, mas é Alan Domingos. O Alan também é nosso colega aqui do DF, professor. Marcelo Vaz, também de Souza. Vamos ver se a Ana Paula retorna. Ela saiu aqui. Ok, obrigado, Luiz. Ajuda também. Mais gente. Bom que tá dando tempo do público entrar. Tarde, Marcelo. Vou só esperar a Ana Paula retornar. Ana Paula, você tem imagens, né? Você vai projetar? Eu fiz alguns slides aqui. Uhum. No sistema é melhor projetar em PDF, tá? É melhor do que em PPT. Em PDF? Se converter para PDF vai ser melhor para poder compartilhar aqui. Tá. Ixi, então tem que olhar aqui. O material está em quê? Peraí, eu já vou ver se eu consigo. Tá no PowerPoint, eu tenho que salvar. Peraí.
no PowerPoint é fácil converter para PDF. Uhum. Vou abrir aqui. Apresentação. Luísa, me ouve? Oi, eu ouço. Eu acho que para a Ana Paula projetar, ela tem que ser apresentadora, né? Sim, eu já tornei ela apresentadora. Já tornou ela apresentadora? Tá. Aí instrui ela aí como ela faz para colocar o arquivo. Basta clicar no mais azul, no canto da tela, e apresentar o seu slide. Ah, tá. Ok. Bom, vamos dar início então. Então, depois desse pequeno intervalo para começar, eu desejo boa tarde a todos e todas aqui presentes, no segundo COEFIS, que também apresenta um terceiro seminário institucional, juntando os núcleos da UFG e da UFO, do Prof. História, o programa profissional de ensino de História, um curso de mestrado e agora início da implementação do curso de doutorado. Quero dizer que é uma satisfação aqui para nós na UFO ter essa parceria com vocês, em Goiânia, na Federal de Goiás. Já é a terceira vez, como eu disse, e sempre tem tido um espaço, um momento interessante para a gente trocar, para a gente poder discutir os trabalhos, também com um olhar de fora, com uma visão um pouco mais distanciada, a partir de um outro núcleo. Essa sala é uma sala, vamos dizer assim, meio puro sangue, todo mundo aí é de Goiás. Normalmente a gente tenta dar uma mesclada, até para ter um intercâmbio maior entre os mestrandos, os pesquisadores, mas por questões, às vezes, práticas, se torna mais difícil. Então, eu dou boas-vindas aos três, a Ana Paula e aos dois, o Carlos, o Diogo e também a todos os demais presentes. Nós vamos dar sequência na ordem que está na programação. Primeiramente, a gente vai dar a palavra para a Ana Paula Damasceno Siqueira, que vai apresentar o texto, ou a apresentação, a imagem de Goiânia, o ensino de história e material visual da cidade. Depois nós vamos passar para o Carlos Henrique de Freitas Gomes, que vai trabalhar o tema do ensino de história e a historicidade dos cursos de formação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, SIMPRO-DF. E, por último, a gente segue com o Diogo Ferreira Lacerda, a história do Gama, Distrito Federal, e de seus moradores, história local no processo de recompor a memória e a identidade no ensino de história de 1960 a 2024. Eu acho que a gente pode estabelecer aqui uma dinâmica, uma rotina de aproximadamente aí 15 a 20 minutos de apresentação para cada um, pode ser? É o suficiente? E aí depois a gente abre o debate no conjunto, para aquelas pessoas que forem perguntar, e interagir. A gente, ao final das 3 apresentações, a gente abre. Então deve dar aí mais ou menos 1 hora de apresentação no total, e depois a gente tem aproximadamente aí mais 1 hora para debater, conversar, ver o que pode acrescentar e trazer também de alguma contribuição, ao trabalho. Tudo bem? Uhum. Então, iniciando, passo a palavra para a Ana Paula, a quem desejo boas-vindas, e também uma ótima apresentação. Eu não consegui, porque como eu mudei de computador, estava tudo preparadinho no meu. Tá no OneDrive, eu não consegui abrir meu OneDrive aqui nesse outro computador para poder passar para PDF, professor. Então, eu vou fazer o seguinte. Tenta passar em PPT. Às vezes dá ele fica pesado e dá uns travamentos, mas tenta. Tá. Ou se você preferir, Ana Paula, a gente pode também mudar a ordem, a gente passa. Ótimo. Enquanto Ótimo. isso, você Isso, enquanto eu prepara. me organizo. Isso, Tá? perfeito. Então tá Obrigada. bem. Então vamos reorganizar. A gente começa então com o Carlos Henrique, com o ensino de História e Historicidade dos cursos de formação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Obrigado. Obrigada, senhor. Boa tarde, a todos os presentes. Boa tarde.
Eu vou começar falando sobre o ensino de história e os cursos de formação do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, SIMPRO, não é? E, inicialmente, eu gostaria de começar falando que esse projeto ele partiu do interesse que eu tive em conversas preliminares aí com o meu orientador, que foi o professor Luiz Sérgio Duarte da Silva, né, da UFG, sobre uma questão que, em uma conversa informal, né, até era um outro tema que eu ia trabalhar, como o sindicato ele entende o seu passado, como ele vê o seu presente, né, no entendimento aí da sua contemporaneidade, né? E o que acontece, né? Dentro disso aí, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal ele tem um histórico, né? De um movimento social muito atuante dentro do enquadramento do DF, né? Dentro da classe dos professores. Como é que eu poderia dizer, né? Há muito que se falar sobre o sindicato, mas não há a fala através do próprio sindicato, né? Ou através dos próprios professores, né? Toda vez que a gente pesquisa alguma coisa, observa alguma coisa, nós temos pouquíssimos trabalhos, né, tratando sobre essa questão dessa historicidade, né, com exceção do professor Toninho, do professor Antônio Carlos de Souza, né, a gente não tem muita coisa, né, dentro dessa construção desse ensino de história, dessa historicidade do sindicato. Muitas vezes você tem a utilização de dados do Simpro, você tem o estudo da estrutura do Simpro, até por outras áreas, como o direito, né? Mas através da nossa própria área aqui, da história, ou através dos termos do sindicato, a gente não tem isso, né? E o sindicato ele acaba sendo um movimento social. Como movimento social, nós temos uma originalidade, né, que reside no quê? Ele é um coletivo que ele acaba resistindo, né, diante aí uma pressão a certas situações que ocorrem aí na atualidade, né, tais como a desconstrução de alguns modelos aí que vem sendo em relação à escola pública, né? E o que acontece, né? Para a gente ir mais adiante. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, ele foi fundado em 1979, no dia 14 de março, não é? Ele foi fundado no regime militar, tá certo? Anteriormente, já no início de Brasília, na década de 60, nós vamos ter, tá certo? Uma estruturação de uma organização, de uma associação de professores, tá certo? De professores de ensino médio, com o regime militar, essa associação ela vai entrar na clandestinidade e o movimento sindical ele só volta à cena
no Distrito Federal a partir de 1975 com a APDF, né, com a Associação de Professores do Distrito Federal, através da figura do professor Olímpio. Né? O que acontece? Né? Durante todo esse período, né, de 79 até os anos 2000, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal, ele, além da sua atuação no campo trabalhista, né, que é um campo comum, que é a questão da busca por melhores salários, a questão de uma organização, de uma carreira, você tem toda uma estruturação documental daquilo que ocorreu também nessas lutas, tá certo? E também uma documentação, né? Então, o que acontece ali, né? Já na década de 80, né? Em meados da década de 80 e 86, a gente tem uma aproximação grande do Sindicato dos Professores no Distrito Federal com a CUT, né? Em 89, nós já temos o caderno de formação número 1, né, que já traz algumas diretrizes ali voltadas para a orientação, né, da instrução sindical mesmo. Né? E em 2004, nós temos os primeiros cursos de formação sindical, né? São feitos aí de tempos em tempos. E o que acontece? Né? Essa historicidade, né, desses cursos de formação sindical é que me interessa. Né? O que eu gostaria de entender dentro dessa lógica do meu trabalho? Né? Contextualizar, historicizar a trajetória do Simpro como movimento social, né? Compreender a utilização e articulação do conceito de história nos cursos de formação sindical e seus significados, tá certo? E investigar a historicidade nos cursos de formação do Simpro, tá certo? E, dentro disso aí, construir, né, um modelo histórico explicativo, né, para entender esses acontecimentos históricos, tá certo? O movimento sindical, o movimento sindical do Simpro, né? Ele é um movimento social, ele é urbano, né? Ele está lá ligado muito àquela construção que começou lá na década de 10 do século 20, né? Nós temos o início lá com o movimento anarquista, né? Depois nós temos a questão da década de 30, com a questão da CLT, né? E da unicidade sindical. E depois nós temos todo o desdobramento histórico para chegar até os dias atuais, tá certo? E o que eu acho importante nisso aí, dentro dessa lógica, né? A influência a pesquisa, né? Para se fazer uma pesquisa dessa, eu acredito que deva ser uma pesquisa mais documental, né? Eu pensei em fazer essa pesquisa através de documentos que estão dentro da sede do Simpro, que ela fica no setor de indústrias gráficas. Para quem conhece Brasília, fica bem perto do Palácio do Buriti, né? E essa pesquisa documental, ela para estar analisando ali, né, justamente esses objetivos gerais, não é, que eu venho trabalhando.
basicamente, né, eu tento entender, né, qual a importância dos cursos, né, para a transmissão de valores do SIMP, né, são as hipóteses. Se durante esse tempo, né, de 2004, mais ou menos, até os dias atuais, se esses cursos sofreram algum tipo de transformação, materiais didáticos, conceituais, e se os cursos e conceitos se transformaram, né, com essa realidade aí, com as questões contemporâneas, né? E a quarta hipótese, se existem brechas ou lacunas de conceitos nos cursos de formação, tá certo? Eu estou um pouco nervoso, né? É a primeira vez que eu faço a apresentação assim para uma universidade, para colegas iguais, assim, então a gente acaba ficando um pouco nervoso. Mas, como eu disse, a busca, né, a compreensão, né, a busca do estudo, né, do tema se dá pelo seguinte, né, permitir a compreensão, né, dessa situação, né, que nós estamos vendo aí, né, perdão, eu perdi. Perdão. Enfim, busca-se, né, através desse ensino, através dessa compreensão da historicidade dos cursos de formação do SIMP, né, tentar trazer, né, para professores, para estudantes de história, né, essa importância desse coletivo, né, desse movimento social, dessa construção, tá certo? Do sindicato, né? E também, né, apresentar como se estrutura aí a historicidade, a formação do pensamento sindical, né, do curso de formação do SIMP. Acho que não sei se eu me expliquei, se eu cheguei aos 15 minutos. Obrigado. Explicou. Tá bem dentro do tempo também. Foi exatamente 15 minutos aqui. Agradeço, Carlos, pela apresentação. Eu vou passar, então, agora para a Ana Paula. A gente deixa as instruções para o final, tá? Acho que organiza melhor. Ana Paula, conseguiu organizar aí o seu material? Ana Paula? Acho que seu áudio está desligado. Seu áudio. Tem que... Tá. Isso. Eu vou passar, eu vou projetar aqui agora. Tá bem. Estou abrindo aqui o WhatsApp para poder projetar o arquivo. Só Tá bem. Só uns 10 segundinhos, um minuto. Tá. Você vai, né, uma vez que você consiga abrir o arquivo, você vai apertar esse botãozinho de mais em azul que tem no cantinho da tela, né, no cantinho esquerdo, embaixo da tela. Lá você vai conseguir encontrar algo do tipo compartilhar arquivo, algo assim. Tá, deixa eu ver aqui agora. Baixou aqui. Deixa eu ver. Compartilhar. Um maisinho, né? É um mais? Deixa eu baixar aqui. E as demais pessoas, ela vai projetar nessa área que está em roxo aí, esse retângulo roxo. A gente consegue aumentar o tamanho, tá? As pessoas podem
mexer aí, que consegue aumentar o tamanho. Pode usar também tela cheia para visualizar, como acharem melhor. Conseguiu alguma? Aí, ó, tá entrando algo. Entrou. Entrou o seu WhatsApp. Você está compartilhando a tela do seu WhatsApp. Né? E agora? Clica no PDF que você elaborou. Eu abri ele aqui. Ele não apareceu aí, não? Não, apareceu o seu WhatsApp. Deve estar na outra tela que você tem que compartilhar. Faz o seguinte, desliga a janela do seu WhatsApp, né, do seu navegador, a aba do WhatsApp, né? Ah. Ela vai sair e aí deve ter outra possibilidade de compartilhar um outro arquivo. E aí tenta compartilhar de novo, selecionando o arquivo que você abriu, o PDF que você abriu. Tá. Mais um. Ah. Show? Vai entrar alguma coisa aqui, agora sim, pronto. É o texto, né? Aí temos que... Tá certo. Então nós estamos visualizando. Aí eu não vou vê-los, né? Só vou ter que... Eu acho até que dá para organizar assim, mas enfim, do jeito que você achar melhor. Se você quiser também, na necessidade de interrompê-lo, a gente faz oralmente, tá? Tá bom. Então eu vou começar. Eu não estou vendo vocês, mas vai assim mesmo. Bom, aí o meu trabalho é sobre, tem esse título, A Imagem de Goiânia, o ensino de história e o material visual da cidade. Meu orientador é o Cristiano Pereira de Alencar Reis, né? E assim, eu queria desenvolver um projeto de pesquisa no Prof que de alguma forma tivesse um significado com aquilo que eu já fazia na prática. E eu tenho o costume, assim, de sair, de visitar, de levar esses meninos, colocar no ônibus e vamos fazer uma visita, vamos conhecer lugares. Depois eles chegavam, a gente fazia uma roda de conversa, fazia relatórios. E, assim, eu queria fazer algo que tivesse mais ou menos, assim, que eu pudesse pesquisar, fazer algo mais elaborado, mais científico, vamos dizer assim, de algo que eu já tinha feito durante a minha trajetória enquanto professora de educação básica, e já são 20 anos. E então, conversando com o meu orientador, conversa ali, né? Então, a gente chegou nesse projeto, né, para ser desenvolvido. Uma das linhas de pesquisa dele é a cidade, a urbana, né, a história da arte. E então ele pensou assim, vamos falar, então vamos pegar. Inicialmente a gente pensou em Goiás, na cidade de Goiás, né? A gente pensa essa questão da cidade, do patrimônio, né? Dentro dessa lógica de pesquisa. Só que ele falou assim, se você tiver dificuldade de fazer essa pesquisa, de levar os alunos para lá, para a gente pensar, né, a cidade, essa questão de colocar os alunos como um laboratório, como um laboratório de pesquisa, no sentido de investigar a cidade, né? A percepção que eles têm da cidade. Por isso o tema, a imagem de Goiânia. Que imagem é essa? A imagem a partir da percepção do observador. Nesse caso, o observador serão os alunos, né? No ensino fundamental, alunos de 8º e 9º ano. Então, seria a cidade de Goiás, depois eu resolvi trazer para Goiânia, porque fica mais fácil o deslocamento, e que tinha a ver um pouco com aquilo que eu já desenvolvia, né? Com os meus alunos da educação básica, de fazer essas visitas. Então, a pesquisa, ela tem como objeto de estudo a imagem da cidade de Goiânia a partir do ensino de história de Goiás. E então, os meus, claro, tem mais referenciais, né? Mas os principais é o que Kevin Lynch e a Sandra Jataí Pesavento. E o objetivo é analisar a imagem da capital a partir da percepção dos alunos, como eu acabei de falar, né? Do ensino fundamental, de 8º e 9º ano, da Escola Municipal Madre Francisco da Vila Pedroso. Vila Pedroso é um bairro daqui de Goiânia, é um bairro periférico, né, da periferia da cidade, e essa escola se localiza nesse bairro. Então, a gente tem ali alunos de baixa renda, né? Então, a ideia é desenvolver algo com os meus próprios alunos, né, dentro da escola que eu atuo, dentro da escola que eu trabalho.
E como que seria o desenvolvimento disso, né? Seria através a metodologia uma metodologia adaptada do Kevin Lynch, né? Então, buscar fazer com que os meninos tentar investigar, né, como que esses meninos percebem a cidade, como é que eles sentem a cidade a partir de esboços de desenhos, né, de vários percursos, e também a aplicação de questionários, investigar a percepção da imagem dessa cidade por esses estudantes, antes e após a realização das visitas pedagógicas a lugares considerados centrais de Goiânia, onde se deu a origem da cidade, considerada planejada, todo mundo sabe, né, que a cidade de Goiânia é uma cidade considerada planejada, foi planejada, né? Além de outros percursos, né? Que inclui também uma cidade próxima a eles, na adjacência da casa à escola, e de outra região que eles podem, que eu ainda vou investigar, ainda não executei o projeto, que é em outra região que eles mais frequentam, né? Que eles mais se identificam na cidade. O intuito é identificar essa imagem da cidade a partir da arquitetura atual, né, dos discursos imagéticos ou não sobre a fundação da cidade, relacionar as partes mais vivas, né, para a memória do observador e se coincide com a imagem da cidade projetada pelos urbanistas. Esse é um outro ponto esse é um dos pontos da investigação. Então serão utilizados, né, os conceitos imaginário, imagem, urbano, centro, periferia. E a parte propositiva seria a construção de um material visual por meio de um site, com a exposição do resultado da pesquisa, né? Incluindo aí o roteiro de como foi desenvolvida essa pesquisa, um texto de apoio da parte teórica, né? sobre a construção da cidade, o discurso, né? Que se tem dessa cidade. E aí eu quero pegar tanto a ideia, a parte da construção, né? Na parte teórica, né? Do meu trabalho, a parte da construção, como também a parte do pós-1950, né? Que é a ideia de que a cidade se modernizou, né? Se desenvolveu. Então, é pensar isso aí dentro desse contexto na parte minha teórica. E dentro da ideia também de patrimônio, né? E uma cidade, e problematizar essa ideia de cidade histórica, uma cidade histórica que convive, né, dentro de uma modernidade. Como que se faz isso, né? Manter um patrimônio, manter uns lugares de memória, dentro de uma cidade que desenvolve, dentro de uma cidade que se moderniza, dentro de uma cidade que cria outros valores, né? Então, como perceber isso? Como pensar isso? E como que os habitantes, né, dessa cidade percebem, sentem essa cidade? Então, só que no caso aqui, serão os meus alunos, né? Como diz o laboratório de pesquisa, né? Que vai me ajudar com que eles, que são alunos de uma escola, que moram num bairro periférico de Goiânia, como que eles percebem essa cidade? Como que eles percebem essa cidade próxima, que eu chamo de próximo, e como que eles percebem essa cidade central, nem uso a palavra histórica, né? Mas essa cidade central, essa cidade que foi pensada, que foi planejada, né? Como que eles percebem isso? Ou eles não percebem? Como é que eles veem? Como é que eles sentem isso? E o que é mais significativo para eles? E a pesquisa, apesar de ter a perspectiva relacionada ao ensino de história, para pensar a cidade é necessário também fazer a interdisciplinaridade, né? Não tem como falar sobre cidade sem fazer interdisciplinaridade com a geografia e com o próprio estudo do urbano, né? Como história da arte. E aí, entendendo que a cidade é vista como uma concentração populacional, com a noção do habitat, ela é uma obra coletiva que pulsa vida e que está ali intrinsecamente ligada ao sentido humano. Então, é isso que a gente pensa quando a gente usa o objeto de estudo como a cidade, a gente tem que pensar a cidade em todas essas dimensões. E, segundo a Pesavento, a cidade é materialidade e também sensibilidade. Então, eu acho isso muito legal. É pensar a cidade não só a partir da materialidade que a gente vê todo dia, as ruas, mas também a nossa sensibilidade diante disso. O nosso lugar nessa cidade, né? Por isso é capaz de se apresentar mais real a percepção das pessoas que habitam do que na sua materialidade concreta. Muitas delas planejada e projetada por urbanistas, arquitetos e pelo poder público. E a cidade como objeto da percepção dos seus habitantes tem na imagem mental que os indivíduos fazem dela, para além de orientação, de sentimentos e significados desenvolvidos da exploração de outros setores e lugares desconhecidos.
um papel social que pode fornecer a matéria-prima para os símbolos e memórias coletivas da comunicação. Então, essa pesquisa ela pode trazer até muito mais contribuição, né? Ela pode ser a matéria-prima para os símbolos e memórias coletivas da comunicação entre grupos. É o que diz o Lynch, né? Então, quando a gente pensa como pensar nessa memória coletiva a partir das pessoas, né? Dessas pessoas que fazem parte desse urbano. E aí eu vou para as pessoas. Que pessoas são essas? Esses alunos do 8º e 9º ano, né? Como eu falei, é de escola pública, de periferia da capital. E o Lynch fala que na sua obra A Imagem da Cidade, a imagem da urbe ela pode variar entre observadores, por familiaridade, identidade, estereótipo, já conhecido ou visto. Quer dizer, isso aí é notório, né? A percepção de uma cidade, de um jovem de periferia, não é a mesma de um jovem né, que tem uma classe, que participa de um grupo social mais privilegiado. Então, isso também tem que ser considerado na pesquisa, e é isso que eu quero investigar, que eu quero descobrir, que eu quero ver, né? Como que esses alunos percebem essa cidade? Quais são os pontos fortes que ele reconhece nessa cidade? O que é importante para eles? Como eles veem também essa parte do conhecimento histórico dessa cidade? Que olhar. Então, ao mesmo tempo que eu desenvolvo a pesquisa, é uma forma de instigar nos meus alunos a busca, né? Esse olhar diferenciado, né? De que eu estou na cidade, muitas vezes as coisas acontecem de forma tão rápida, de forma tão mecânica, que muitas vezes eu não sinto essa cidade, eu não percebo essa cidade, eu não me vejo como eu me situo, né? Qual é o meu lugar social, político, como cidadão dentro dessa cidade, né? Então, é muito isso, né, que a gente tenta problematizar. Então, a proposta é produzir um material visual da cidade de Goiânia pelos alunos, lugar onde vive, suas vivências, e constrói experiências cotidianas, considerando também a dimensão do patrimônio, relacionada à história da sua fundação, problematizando se o contato físico, através da visita pedagógica, mudou a imagem dele sobre a urbe. Então, é uma provocação também, né? Enfim, é pensar o ensino de história por meio da forma como projetamos as cidades, com o seu tempo materializado a partir de um espaço construído e no traçado de suas ruas, praças, avenidas, edificações, o que possibilita enxergar o passado de outras cidades também nessa arquitetura. Entender no contexto do Prof. História a importância da história local e do ensino de história, em que a escola tem uma cultura própria, em que professores e alunos são sujeitos que têm visões de mundo, interesses com diversas possibilidades de apropriação e produção de conhecimento. Identificar as diferentes representações da cidade a partir do construído, bairros, cruzamentos, praças, limites, continuidade, os sentimentos de segurança para orientação, a memória, mas também os elementos da cidade que fornecem ao observador um bom ambiente visual que o leve a querer estimulá-lo ainda mais a fazer novas explorações. Sensibilizar os alunos sobre a relevância do estudo do urbano, a partir da observação e da sua história, na descoberta da cidade pelo olhar, compreendendo a cidade como unidade de tempo histórica, por isso também por isso também contendo uma historicidade. Organizar o questionário que será respondido pelos alunos para a elaboração do projeto do material visual da cidade, tendo como referência a metodologia de Kevin Lynch. Verificar através da visita pedagógica que possibilitará a aplicação desse questionário o esboço da cidade através dos percursos estabelecidos, a projeção da cidade feita por alunos que situam na periferia, a sua percepção e orientação na cidade e também pertencimento a ela. Então, esse é um estudo da história local que faz com que se perceba que nem sempre o que é pensado pelos arquitetos, urbanistas e pelo poder público condiz com a imagem da cidade projetada individualmente por seus moradores. O imaginário está intrinsecamente ligado à nossa forma de perceber, de identificar e atribuir significado ao mundo. E o imaginário urbano trata das representações construídas sobre a cidade e como elas se dão. Por isso, a cidade é pensada como produção de discurso que se coloca no lugar da materialidade, mas também da sensibilidade de uma cidade imaginada, sentida pelos seus diferentes habitantes, além de possuir uma historicidade em que a experiência do tempo acontece a partir de sua representação no espaço. A realização da atividade com os alunos antes da visita do campo fará com que eles, através das imagens, fotografias, exercitem a sua percepção sobre a cidade,
as suas ruas, casas, como eu falei, arquitetura, traçados, a sua história, problematizando nas imagens das cidades pela fotografia. Então, eu vou usar muito fotografia. Vou ter que fazer uma sequência didática inicialmente, né, na sala de aula, antes dessas visitas, né? Falando um pouco da cidade de Goiânia, tentar situar o que é patrimônio, o que é lugar de memória. Assim, a minha pesquisa, eu penso que eu vou confrontar três formas de percepção. Primeiro, na verdade, são 3 percursos. Um individual, que eu quero como que ele percebe, por exemplo, a cidade a partir da casa dele até na escola, esse caminho. O que é que chama a atenção dele? Que mais, que sentimento ele tem? De cheiro, de medo, de alegria, de uma obra arquitetônica. O que é que mais intriga ele, né, nesse ponto, nesse percurso? Depois nós vamos fazer vamos falar do bairro. A Vila Pedroso é um bairro que tem muita história, né? O terreno foi cedido por uma família, né, que veio de Minas Gerais para cá, para Goiânia, e em determinado momento eles vendem parte desse terreno para loteamento. E o Juvenal Pedroso, né, que era o dono da fazenda, né, ele determina ali ele já ele cede, né, as áreas que seriam públicas. Por exemplo, a escola dos meninos é uma dessas áreas, né, que foi doada para a prefeitura, que é a escola deles, a Madre Francisca. A Madre Francisca vai ser a parceira do Juvenal Pedroso em definir quais são as áreas que seriam destinadas para as escolas, que seriam destinadas para a creche. Lá tinha uma árvore que como é que é o nome da árvore? Agora eu esqueci, deixa eu lembrar. Que era uma árvore que ele assinou, lá no bar, que ele assinou essa venda, essa doação desse terreno público, né, para a construção das escolas, para a construção da creche, construção das igreja católica, né, claro. E também foi quando ele vende, né, para lotear. E que ele assinou. E aí, essa árvore agora, recentemente, no final do ano, a população mais velha tinha um sentimento com aquela árvore, porque aquela árvore ali é como se fosse um marco, né? O símbolo do bar ali, e a prefeitura foi lá e foi fazer uma ampliação do asfalto, tirou a árvore, cortou a árvore de lá. E aí saiu no jornal, os meninos trazem isso na sala de aula, né? Professor, eu cresci vendo aquela árvore, cresci, né? Eles têm 13, 14 anos, eles cresceram vendo aquela árvore. Então, sim, é uma coisa da gente perceber também o que é que chama, tá vendo? Quando a gente pensa nessa árvore que foi cortada, que eles têm um sentimento, né, simbólico do lugar com aquilo, né? Aquela árvore tem uma história, né? Tem uma historicidade para eles. Então, assim, o bairro também. E também a questão da cidade planejada, que é a cidade que eu falo que é a cidade longe da realidade deles, que muitos deles nem conhecem o centro. Quando você fala o centro da cidade ou a região central da cidade, eles não trabalham. Então, assim, a cidade sensível para eles é a cidade próxima a eles. Então, o centro está muito longe. E aí, como que eles percebem, né, esse centro? E como que esse centro, essa cidade central, ela traz, ela mostra, aí já vem um pouco do conhecimento histórico, né? Que tipo de lugares de memória, o que é preservado nessa cidade ainda historicamente, que é importante para a população. Então, assim, eu vou começar pela Praça Cívica, onde começou, né, a questão da cidade, as 3 principais avenidas, e aí você tem ali as outras praças, ali tudo foi um cerradão que construiu a cidade a partir daí, né, pelo período do Victor Teixeira. Então, você tem, que era o governador da época, então você tem todas essas coisas que precisam ser trazidas também. Então, essas são várias coisas. E aí a pesquisa do campo incluirá as visitas cotidianas deles, né, como eu falei, já expliquei, e é isso, né? E é isso, já falei demais. E qualquer coisa depois a gente conversa. Obrigada. Beleza. Muito obrigado, Ana Paula. Vou passar, então, agora a palavra ao Diogo. Só conferir o tema aqui. O Diogo Ferreira Lacerda vai falar sobre a história do Gama, Distrito Federal e seus moradores, história local no processo de recompor a memória e a identidade no ensino de história,
1960 a 2024. Diogo, fica à Isso vontade. mesmo. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu quero apresentar aqui. Onde eu apresento? Você vai ter que ser tornado apresentador também. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui ou se tornar moderador. Eu acho que não é o caso. É apresentador. Luísa, você está por aí? É que a Luísa saiu. Eu vou enxergar Eu só já a minha ganhei tela. como Já apresentador. Ah, tá. Ela já colocou. Já habilitou já como apresentador. Então é só apertar o botãozinho azul que você vai ver alguma coisa do tipo compartilhar tela, do compartilhar documento. aqui, entendi. Seria apresentações, compartilhar. Isso. Conseguiu? Dando algum erro aí, Diogo? Tá sem áudio. Viu não, Diogo? Agora acho que vai. Está carregando aqui. Ah, legal. É a primeira vez que a gente mexe nesse sistema, né? Esse sistema ele é um pouco demoradinho mesmo. Aí, ó, tá entrando. Só o zoom aí que tem que ajeitar. Beleza. Aí, beleza? Tá ótimo. Vamos lá então, professor. Eu quero começar contando um pouquinho da minha trajetória profissional e de vida, né? Para que esse projeto de pesquisa aí faça sentido, né? Para que haja uma compreensão das motivações que me levaram a pensar nesse projeto de pesquisa. Então, meu nome é Diogo, eu sou professor de Educação Básica do Distrito Federal há 15 anos. Nasci em Brasília, mas a minha trajetória inteira de vida, né, e profissional se deu no Gama, Distrito Federal. E aí eu tenho que apresentar aqui de onde eu falo, para que vocês compreendam onde é o Gama, principalmente quem não é daqui, né, do DF, entender esse mundo aqui que é o Distrito Federal. Aqui é o mapa do Distrito Federal. Essa região onde tem a setinha aqui é o Gama, que é a região administrativa 2 do Distrito Federal. Essa região onde está escrito aqui Plano Piloto é a RA1 do Distrito Federal, que é Brasília, né? Algumas regiões compõem essa região, Asa Norte, Asa Sul, setor militar urbano, de clubes, né? Onde tem a sede dos 3 poderes que o Brasil inteiro conhece. Então, eu estou a exatos 31 quilômetros da sede do poder, do centro, da capital, né? O Gama é RA2, Brasília é RA1. O Gama foi fundado em 12 de outubro de 1960, né? Então é um pouquinho mais novo do que Brasília, do que a fundação de Brasília, alguns meses, né? Então eu tive que falar isso aí para vocês compreenderem o que me levou a pensar, a pesquisar esse projeto de pesquisa, né? Durante as minhas aulas de história, nos últimos anos eu trabalhei muito com o 9º ano. Toda vez que chegava naquele período do desenvolvimentismo do Brasil, da era JK, eu achava interessante trabalhar a história de Brasília, né? Eu trazia algumas histórias minhas, de minha família, para os alunos. Eu achava interessante. Só que quando chegava um determinado momento, eu percebia que a gente ficava meio que deslocado nessa história. Meio que à parte dessa história, né? Chegava um determinado momento que a nossa história, a história do Gama, ela ficava totalmente invisibilizada em relação à história de Brasília. Ou seja, existe uma história hegemônica, uma história oficial, que é a história de Brasília, e que se sobrepõe a todo o Distrito Federal. Então, passados quase
64 anos da inauguração de Brasília, hoje a história de Brasília já não é mais capaz de contar a história do Distrito Federal. Cada região administrativa, né, ao longo desse tempo, tem as suas peculiaridades, seus personagens, né, suas tradições, apesar de que o Distrito Federal foi formado por uma cultura heterogênea, né? Aqui tem gente de todo lugar do país, de todo lugar. Mas, assim, para não ficar muito piegas, né, professor? Não sei, quem leu o meu projeto, tem uma parte lá até bem literária do meu projeto. Antes de pensar nesse projeto de pesquisa, eu conversei com a galera da minha geração. Nós somos filhos de imigrantes nordestinos, né? Assim, boa parte do pessoal que eu conheço. Mas tem gente que é filho de imigrante de vários lugares do país. E eu perguntava, e aí, você se sente mais gamense ou brasiliense? O seu sentimento de pertencimento está mais vinculado a quem mora na Asa Norte, na Asa Sul, ou a quem mora no Gama? E a resposta, 100%, é assim, não, eu me sinto, meu sentimento de identidade e pertencimento é do Gama. Nós somos do Gama, né? Então eu falei, caramba, eu vou escrever um projeto desse, sobre o Gama Distrito Federal. E, durante as aulas de História, nunca esteve à disposição um material sistematizado sobre a história do Gama. Nunca esteve à disposição. E depois eu percebi que essa invisibilização que eu falei da história do Gama, ela se deu muito por conta do silenciamento e da segregação socioespacial a que os trabalhadores dos canteiros de obra foram vítimas, né, após a inauguração de Brasília. Porque não havia no projeto dos planejadores lugar para essas pessoas. Eles imaginavam que eles iam embora no final da construção de Brasília. E não foi o que ocorreu. Então, a história do Gama e das cidades satélites, né, é uma denominação antiga, que já não é mais utilizada nos documentos oficiais, o correto é região administrativa. Então, a história do Gama e dessas cidades, dessas regiões administrativas mais antigas, é uma história de expulsão. É uma história de um deslocamento forçado que ocorreu. Taguatinga, Gama, própria Ceilândia, né? Essas cidades mais antigas. Então, eu falei, eu vou recompor essa memória. Eu vou criar um material para trabalhar isso em sala de aula, né? Então, foi a partir de pensar na minha cidade, né, em contribuir para o ensino de história, para a identidade, para o pertencimento, que eu pensei nesse projeto, a história do Gama DF e de seus moradores, história local, no processo de recompor a memória e a identidade no ensino de história, 1960 a 2024. Por que eu coloquei 2024? No ano passado, quando eu apresentei o projeto, estava 2023. Só que esse projeto aqui, ele já foi submetido ao CEP, já está na análise ética, porque eu vou fazer algumas entrevistas, né? Então, as entrevistas ocorrerão nesse ano e eu alterei a data para 2024. Então, a ideia não é resgatar a memória, ela existe, essa memória. Né? Eu quero recompor. Esse termo recompor eu peguei emprestado do Alistair Thompson. Eu achei muito bacana, foi uma leitura muito boa para mim, né? Quando ele escreve que as identidades elas são moldadas a partir das experiências que você tem como presente, né? E eu percebi que essas identidades elas não permaneceram engessadas ao longo do tempo. A minha geração está muito ligada aos migrantes. Eu sou neto de imigrante, que chegou aqui na época da construção de Brasília. Só que a geração atual dos meus alunos já está com um vínculo mais distante dessa geração de imigrantes, né? Essa geração atual, ela é filha das pessoas que nasceram, eles são filhos das pessoas que nasceram no Gama. Então, em relação à cidade, ele está muito mais forte do que a minha própria geração. Muitos desses alunos, eles nunca pisaram no plano piloto. Eles sabem onde ficam, mas muitos nunca pisaram lá, nunca visitaram, inclusive, os monumentos lá, que todo mundo conhece. As arquiteturas lá do Oscar Niemeyer. Então, eu utilizei muito essa leitura do Thompson, né, que foi a leitura que me inspirou bastante, né, entendendo que essa identidade é uma consciência do eu, que com o passar do tempo construímos através da interação com as pessoas, né, a memória ela é construída através do presente, através de uma expectativa do futuro também, né, isso é importante falar. Outra contribuição importante foi Selva Guimarães e a Ariana Costa, que falou para uma armadilha eu não cair numa armadilha de uma história local personificada, elitista, né? Para não repetir uma história tradicional. Ou seja, essa história local ela não pode estar isolada. Ela tem que estar em diálogo
ela utiliza um termo intercambiada com história regional, história estadual, nacional. Então, falar da história do Gama, contar a história do Gama é contar a história da migração interna dentro do país. Né? Na minha rua, eu lembro eu tenho sempre que falar, né, dessa minha trajetória de vida. Eu lembro que tinha mineiro, baiano, carioca, gaúcho, era gente de todo lugar. Né? E cada família tinha uma história de vida relacionada à construção. Eu entendo que o Gama só existe por causa de Brasília. Isso é fato. Né? Mas hoje eu entendo que a minha cidade ela pode ter uma história própria. Eu posso contribuir para o ensino de história. Eu posso trazer para os alunos a recomposição dessa memória, né? Contribuindo para esse processo de identidade e pertencimento. Então, o meu objetivo com esse trabalho é montar um caderno pedagógico. Nesse caderno pedagógico, deixa eu ver se eu passo aqui o restante. Eu coloquei tudo aqui, mas eu fiquei com medo do horário, do tempo. Esse caderno pedagógico ele vai trazer atividades sobre a história do Gama, ele vai dialogar com os locais de memória, as histórias marcantes da cidade, vai dialogar com os relatos obtidos nas entrevistas, a minha ideia é essa, né? E também vai ter uma atividade de história oral, onde os alunos serão estimulados a entrevistar os seus familiares. Né? A ideia é essa, de colocar nesse caderno pedagógico essas entrevistas também. Estimular os alunos a praticar essa entrevista. Né? Então, a ideia é trazer esse testemunho de pessoas que compartilham suas histórias de vida, suas experiências com o passado. O testemunho, com base nos estudos da história oral, sendo uma ferramenta valiosa para a recomposição dessa memória. É isso, eu fiquei com medo de não falar tudo que eu queria e eu corri. Encerro aqui. É isso, professor, eu encerro aqui. Eu não estou escutando, não. Vocês estão escutando? Estou sem áudio, professor. Professor, o microfone do senhor está liberado, só que nós não estamos escutando. Alô? Agora sim, o senhor falou alô, né? Eu acho que eu encostei aqui no fio e o plug saiu um pouquinho do lugar. Deixa eu puxar esse fio aqui. Eu estava falando o seguinte, que eu vou propor o seguinte encaminhamento. Antes de eu fazer algumas considerações, né, poucas considerações, né, mas algumas coisas que eu gostaria de comentar, eu vou abrir para se alguém, né, que estiver presente também aqui na plateia, né, na sala, quiser fazer perguntas também ou comentários, a gente tem aqui no ambiente uma mãozinha, um íconezinho que é uma mãozinha, se alguém quiser levantar a mão, né, ou se não, se preferirem, pode se inscrever pelo chat também, pedir a palavra pelo chat. Daí eu abro para questões. Ou também, se vocês quiserem se perguntar entre si, também fiquem à vontade, ou fazer considerações sobre o trabalho uns dos outros. Alguém gostaria de falar? Temos aqui o Ed Carlos. Pode falar, Ed Carlos. Beleza, professor, obrigado. Boa tarde, colegas, né? Queria tecer alguns comentários, né, em relação à pesquisa do Carlos Henrique, né, nosso colega aqui do DF, com relação ao nosso sindicato, né, o Simpro-DF. Nós tivemos aí dia 14, o Simpro ele fez 45 anos de luta, de existência,
né? Hoje foi um dia marcante para a categoria, como eu disse inicialmente, e é mais uma constatação que nós que atuamos no magistério público necessitamos de ter sindicatos fortes, para que a democracia realmente possa ser melhorada, né, implementada numa sociedade como a nossa, principalmente nos últimos anos, de tanta intolerância e de tanta perseguição à classe trabalhadora e de tantos ataques aos professores, tanto da educação básica e professoras e do ensino superior. Então, o que nós percebemos é justamente a importância, né, Carlos, do fortalecimento dos nossos sindicatos. Né? E o Simpro-DF é um exemplo de um sindicato ainda aqui no Distrito Federal bastante forte, atuante, capaz de mobilizar toda uma categoria, mas não é suficiente para sensibilizar toda a categoria. Né? Infelizmente, nós temos colegas que fazem narrativas que não contribuem muito com esse processo. Então, se nós precisamos realmente construir no coletivo, é no coletivo que a gente precisa se organizar também. E, para isso, a história dos movimentos sindicais e do sindicato, principalmente aqui do DF, é mais uma estratégia de luta para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos enquanto classe trabalhadora. É não perder do horizonte a necessidade de sindicatos fortes para termos realmente uma democracia em curso, em vigor, tão atacada nesses últimos anos, como nós percebemos aí por diversas narrativas. É esse o comentário que eu gostaria de tecer. Obrigado. Carlos quer comentar? Ou... Quando se busca, não é, fazer uma análise da historicidade dos cursos, né, de formação do sindicato, também entender como esse sindicato ele se enquadra dentro desse contexto do século XXI ali que está sendo posto, não é? Nós temos o sindicalismo, aquele sindicalismo clássico que estava lá na década de 80, no início da nova república, não é? Que estava lá ali digamos assim, com a fundação da nova república, com o surgimento do sindicato em 1979, que foi extremamente importante, mas também dentro desse contexto político e social que nós temos dentro do contexto do Distrito Federal e do país, né? Como que o sindicato se coloca? Como que a categoria se enxerga? Né? Como que os cursos de formação vão se colocar para enfrentar esses novos desafios? Porque, querendo ou não, o sindicato, né? Até porque nós temos dentro de uma estrutura política uma questão de unicidade sindical, o sindicato é uma das poucas maneiras que os trabalhadores da rede pública, né, e no Distrito Federal, o Sindicato dos Professores, ele ainda consegue, com relativo sucesso, né, resistir a certas investidas aí de grupos econômicos, consegue, né, negociar com certa vantagem, tá certo? Não é do jeito que talvez a categoria gostaria, mas como é que o sindicato se estrutura e como é que o sindicato consegue fazer essa história aí, né? Como é que se é visto. E dentro dessa questão do curso de formação, os cursos de formação, essa formação ela perpassa até o próprio sindicato, porque na própria historicidade do Simpro, nós temos a formação de outros sindicatos que foram oriundos do Simpro. O sindicato dos assistentes, o SAI, que é o
a carreira assistência e educação, nós temos o pessoal das escolas particulares, né? O Simproep. Então, o Simpra ele conseguiu, né, algumas demandas que foram iniciadas pelo Simpro, né, e foram abraçadas por toda a categoria, por todo o Distrito Federal, por todo o funcionalismo público do Distrito Federal, tal como o plano de saúde. Então, quer dizer, esses cursos de formação sindical, o posicionamento dos professores, né, ele acaba gerando frutos além da carreira. Né? Então, eu acho que é importante o movimento sindical, né? E é importante a gente entender também esse posicionamento deles, né? Do sindicato nos dias atuais. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? E na nossa plateia? Não? Bom, eu vou fazer alguns comentários. É um comentário, pelo menos um comentário geral e um para cada um, né, dentro daquilo que assim, eu consigo também contribuir de alguma forma. Né? Não são temas que para mim são familiares, muito pelo contrário, né? Não são temáticas que eu estou acostumado a estudar, não é uma região que eu conheça, apesar da gente estar próximo aqui, né? Nem o Goiás, nem o Distrito Federal são parte do Brasil que eu sou muito familiar, né? Mas ainda assim eu acho que tem algumas questões que são questões mais gerais, né, ligadas à historiografia, ao ensino de história, que talvez dê para a gente conversar, né? Questões bem desse espectro mais amplo, né? Fora das especificidades, né, que vocês trabalham, né? Porque isso de fato para mim seria mais difícil, né, de entrar nos temas específicos de vocês. Primeira coisa que me chamou a atenção, e essa é uma referência bibliográfica que eu não sei se vocês têm, compartilham, né, e que se não compartilham eu vou indicar, né, porque eu acho que eu senti uma certa atmosfera assim nessa mesa, né, nas três apresentações, que convergiram para um autor que eu gosto bastante, assim, um autor que ele reside no Brasil já há muitos anos, mas ele é de origem espanhola, né, no campo da teoria da educação, né, que é o Miguel Arroyo, né, que foi secretário municipal de educação em Belo Horizonte, né, muitos anos atrás. Né, tem várias iniciativas interessantes dele na educação pública, né, criador do conceito, por exemplo, de escola-bairro. Né, e ele tem um livro que eu acho bem bacana, que é o Currículo Território em Disputa, não sei se vocês conhecem esse livro. E nesse livro e em vários outros dele também, assim como em artigos, conferências, vários outros trabalhos que eu já vi do Miguel Arroyo, ele tem uma ênfase, assim, sobretudo quando ele discute a questão do currículo, né, do quanto assim, que o currículo prescrito ele tem de colocar as margens, né, e colocar num plano até subalterno, né, os saberes, os conhecimentos e as experiências, né, dos que ele chama dos coletivos sociais, né, que fazem parte do próprio universo da escola. Né? Então, ele vai dizer que tanto os coletivos dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes, né, que frequentam a escola, quanto os coletivos dos próprios docentes, eles são menosprezados, né, no processo de curricularização, de tal modo que cria até uma espécie de uma defasagem cultural entre aquilo que é valorizado em termos de conhecimento na escola e o próprio repertório cultural, né, e as experiências, os saberes, os conhecimentos que se dão na vida concreta, socialmente falando, daqueles coletivos que chegam à escola, né, e que fazem a própria escola, como é o caso dos docentes e dos discentes, né, dos alunos, dos professores. Eu já veio o Miguel Arroyo na minha cabeça aqui quando o Carlos começou, né, com a proposta dele, né, de trabalhar a formação sindical, né, no Simpro do Distrito Federal, porque o sindicato ele é um dos espaços importantes, né, de construção, né, de uma identidade de classe, né, talvez seja um dos principais espaços, né, dentro
vamos dizer, numa perspectiva de uma história social, né, a organização do sindicato, classicamente, né, é visto como um lugar de construção dessa identidade de classe, portanto, de formação de um coletivo, né? E é um coletivo que trava nas suas batalhas cotidianas, né, uma série de desafios que também envolvem a construção de saberes, de conhecimentos, né, e de reflexões, né, que visam dar conta, né, dos desafios que são colocados, né, ao longo da sua própria experiência histórica, né? E aí eu acho bem interessante nessa proposta aí do Carlos, né, por exemplo, de você trazer uma reflexão sobre o ensino de história para dentro das formações sindicais que se dão no Simpro, né? E aí eu acho que, eu não sei se está muito claro ainda isso na proposta do Carlos, mas talvez fosse uma coisa interessante de clarear, assim, talvez nem clarear, mas destacar, né? Ou tomar consciência, né, da via de mão dupla que se pode fazer, né? Tanto assim no sentido de trazer um ensino de história para dentro da formação, né, do conjunto dos professores, da classe dos professores, né, que se desenvolve no Simpro, que não são só professores de história, evidentemente, né, são de todas as áreas, todos os campos de saber, né, então de trazer isso que não deixa de ser um currículo de história, né, porque vocês vão lidar com conceitos históricos, com fatos, acontecimentos históricos, com modos de interpretar que são próprios da história, né, com métodos da história, né, e do ensino de história, mas, ao mesmo tempo, de trazer essa experiência, né, do sindicato para dentro do ensino de história nas escolas, né? Então, acho que talvez fazer essa respiração, né, o lá e o cá, né, a mão dupla, né, de como que, por exemplo, o saber construído sobre a história local pela perspectiva do sindicato, né, ajuda a entender o conjunto mais amplo da história local de Brasília ou do país, né? Vocês estão falando a partir do centro da capital federal, né, também, né? O que traz, eu acho que já muito rapidamente uma dimensão nacional, né? Para todos os trabalhos, né? Por mais que vocês lidem com assuntos locais, né? Ou com questões aparentemente regionais, mas são questões regionais e locais do centro administrativo e político do país. Né? Então, isso seria bastante interessante, trazer esses grupos, né? Ou esses coletivos, né, sociais para o centro, né, da reflexão do ensino de história, né? No caso aí das escolas, né, dos contextos que vocês atuam. Isso também aparece, de uma certa forma, na Ana Paula, né, na proposta da Ana Paula. Né? Eu achei bastante interessante assim, a proposta, né, eu sempre gosto muito dessas propostas de visitas, né? De tirar os estudantes, as estudantes da sala de aula e colocar esses corpos em movimento. Né? Colocar corpo em movimento, para mim, é uma questão muito importante dentro da maneira que eu entendo a educação, né? E o ensino de humanidades, que muitas vezes menospreza esses movimentos do corpo. Né? E essa ideia de caminhar pela cidade, fazer roteiros pela cidade, né? Fotografar, colocar o corpo no espaço, né? E promover com isso aí o aflorar de sensações, né, de sentimentos, né, de experiências estéticas, né, no espaço público, já é em si algo que eu acho bastante interessante, assim, como proposta, né, e nesse movimento, né, nesse estar na cidade, nesse estar no espaço de uma maneira mais particular, né, porque de uma certa forma eles sempre estão nesses espaços, né, nós estamos sempre ocupando algum espaço, né? A gente nunca deixa de estar num espaço, mas nem sempre a gente está nesse espaço numa postura de aprendizagem, né? Que tem a ver com a experiência desse espaço. Então, colocar esses corpos nessa postura de aprendizagem, né? Em relação ao espaço, já em si é alguma coisa interessante. Mas, para além disso, eu acho interessante pensar esse deslocamento, né? Esse deslocamento de um olhar periférico, vamos chamar assim, né? O olhar dos periféricos para o centro da cidade, para aquilo que foi canonizado como o que é Goiânia, né? Ou o que é Brasília, ou o que é Uberlândia, ou o que é Rio de Janeiro, né? Enfim, as cidades elas têm os seus centros, né? E geralmente esse centro ele coincide com
também com um espaço de construção de uma identidade regional sob aquela perspectiva tradicional que eu acho que o Diogo, né, mencionou na apresentação dele, né, como esse espaço em que vamos chamar, os principais grupos de poder, né, da localidade e da região constroem a sua identidade, né, como algo que pode ser universalizado para aquela terra que eles consideram uma espécie de posse, né, uma espécie de patrimônio, não no sentido, né, que nós atualmente colocamos na história, né, mas patrimônio nesse sentido de posse mesmo, né, de propriedade, né. E aí eu acho que você dá a chance, né, nessa proposta, talvez fosse uma coisa para você pensar, né, você dá uma chance para os estudantes, né, de história se apropriarem desse espaço, né, e se sentirem capazes de ativamente circularem e fazerem uma trajetória nesse espaço, né, que não necessariamente respeite aquele planejamento, né, fazendo aqui um trocadilho, né, com a ideia de Goiânia como cidade planejada, né. Essa memória de Goiânia também é uma memória planejada, também é uma memória artificial, montada, né. Mas o percurso que se faz nessa memória ele pode tomar trajetórias diferentes, né. E deixar o estudante livre para fazer essas escolhas, para poder testar, para poder construir, né, a partir da sua própria experiência, um sentido para aquilo, né, um sentido próprio, né, que vem daquele lugar de origem, né, que ele mora, que ele reside, que ele tem a sua experiência mais central de vida, né, isso é uma atividade que pode produzir essa ideia de uma apropriação desse espaço, né, uma apropriação dessa memória, né. Então, talvez pensar o sentido dessa atividade como uma proposta aí de apropriação dos sentidos da memória, né, a partir da perspectiva, né, desse jovem da periferia, né, que tem pouco contato com o centro da cidade, né. Isso é muito geral, né, quem trabalha com essas questões em outras cidades não muda muito, né. A periferia, às vezes, está afastada do centro de uma maneira que nós que transitamos por muitos espaços, né, que estamos em classes sociais que têm esse privilégio de transitar, né, o que deveria ser um direito, né, está lá até na Constituição, o direito de ir e vir, ele é mais limitado para determinadas classes sociais, né, mas nós que circulamos mais por esses espaços e achamos que está tudo integrado, né, muitas vezes a gente percebe que, sob perspectiva dos sujeitos da periferia, né, que habitam a periferia, esses espaços eles estão muito mais fragmentados e dispersos e distantes, né, do que para outros grupos, né. E aí eu acho que a escola faz um enorme papel, né, quando ela quebra essas fronteiras, né, que não são fronteiras só físicas, né, são fronteiras sociais, né, então faz com que o estudante consiga chegar nos espaços centrais, né, e os espaços centrais são muito importantes porque eles são os locais, né, da cidade em que há os principais aparelhos de lazer, de cultura, né, de sociabilidade, né, de esportes, né. Então é fundamental, acho que, democratizar esses espaços, né, e isso se faz também mostrando para as pessoas. É claro que tem várias outras coisas que precisam ser feitas para que isso se dê, né, inclusive investimentos em transporte público, né, em moradia, né, em um próprio planejamento urbano, né, que torne mais fácil, né, esse trânsito e esses deslocamentos, né, mas também uma espécie de encorajamento, né. É necessário encorajar essas populações a fazerem parte desse espaço, né, se acostumarem com esses espaços e forçar também que os outros grupos, né, aceitem a presença, né, dos diferentes, né, nesses espaços. Acho que é um processo que você está educando não só os seus jovens lá na escola, né, está educando também aqueles que vão ver esses jovens circulando pela cidade, né, e conviver com esses jovens também nessa circulação. E em relação ao Diogo, né, e a questão, né, local, né, eu acho que é uma questão parecida, né, com o que a gente está falando aqui em relação da Ana Paula, né. Embora seja assim, o percurso contrário, né, enquanto a Ana Paula está levando a periferia, né, para o centro de Goiânia,
o Diogo estava querendo buscar trazer de volta o olhar, né, do Gamense, se é que eu posso falar assim, né, Gamense, né, do Gamense para dentro de Gama, né, e ver que esse espaço, esse lugar também tem uma história, né. Essa eu acho que é um desafio, já é um desafio, acho que bem identificado, né, por nós do ensino de história, dos historiadores em geral, que é de mostrar, né, e fazer com que os grupos sociais, né, no senso comum, eles reconheçam que esses espaços em que eles vivem têm história, né? Sobretudo quando se trata de cidades assim tão novas, né, como Brasília, como Uberlândia. Uberlândia mais ou menos, mas ela não é tão nova, mas o crescimento é recente, né? Então, muitas vezes tem uma ideia aqui em Uberlândia, até porque tem uma ideologia de progresso, né, muito difundida nas classes mais altas da cidade, né, que dá uma impressão de que tudo na cidade é futuro, né, e nada é passado, né, como se fosse uma cidade sem passado. É uma cidade mais que centenária, mas que as pessoas acham que não tem história, não tem passado. Ela é uma promessa de futuro, é uma cidade vanguardista, né, embora seja hiperconservadora, mas também essa ideia de uma cidade de vanguarda. Né, e Brasília também é muito isso, né? Se a gente for pensar no que é o plano piloto, a ideia da capital, o projeto Niemeyer, né? Que é um projeto ultramodernista, né? Ultra para frente, né? E futurista quase. E uma cidade pensada como surgindo do nada, né? Como se fosse possível algo surgir do nada, né? Mas pensado como do nada, uma terra que acaba sendo uma terra de imigrantes, né? Como você mesmo falou, que pessoas de todas as partes do Brasil, né, de todas as regiões, sobretudo aquelas pessoas que foram construir Brasília, né, que acabam se fixando por lá, né, dá essa impressão de que é uma cidade que surgiu de um vazio de história, né, e que tudo se resume a um presente, a um futuro, né, ou esse passado muito recente ligado à história política, né, do plano piloto, né, que é essa história política do poder federal, né, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, mas essa história desse poder nacional, né, e mostrar que existe história para além disso, né, nesse espaço, né, não só outras histórias nesse espaço, como outros espaços dentro dessa história, né, me parece também muito relevante, né, muito relevante para a própria formação de um conceito do que seja história para esses estudantes, né? Porque eu acho que essa é uma dificuldade que nós temos, né, como formadores, como educadores, né, formar uma ideia, né, junto com os nossos estudantes, né, junto com os jovens, né, do que afinal é história. Será que história é só aquilo, né, que se convencionou, né, nos livros tradicionais a se chamar de história, né? A história de Brasília são o quê? A história dos presidentes que por lá passaram, né? A história das construções, né, dos prédios públicos, daquelas instituições que estão lá, né? Ou a história de Brasília também, né, inclui também aquelas pessoas que lá vivem, né, e que na sua grande maioria, se eu não estou enganado, né, está em volta, né, nessas áreas administrativas, né, que vocês estão vivendo, trabalhando e estudando, né? E, de novo, né, trazer a experiência desses sujeitos, né, como algo importante a ser tematizado e curricularizado também, né? Então, de uma certa forma, todos vocês, eu acho que operam também com uma dimensão da curricularização, né? Tem uma questão de patrimonialização, né? Trabalhar, né, por exemplo, o bairro, né, e os seus patrimônios, né, os seus lugares de referência, a árvore lá, por exemplo, né, que você mencionou. Há essa formação dessas referências, mas também de formar referências no próprio currículo, né, marcos no próprio currículo, que dizem respeito a essas perspectivas, né, no caso da Ana Paula, que é a perspectiva do sujeito lá periférico que vai olhar a cidade do centro, ou do próprio lugar enquanto lugar relevante do ponto de vista do conteúdo histórico, né? Como é o caso aí da proposta do Diogo. Então, eu acho que são três propostas muito interessantes. É claro que uma coisa é a ideia, outra coisa é o resultado, né? Vocês têm aí agora
um ano aí pela frente, né? Acho que todos são da turma de 2023. Tem aí um pouco menos de um ano, né, já, né, pela frente para concluir o trabalho, né? A gente sabe quanto que é duro, né, o Prof. História, né? O Prof. História, às vezes a gente tem uma ideia, né? A gente não, mas outras pessoas têm uma ideia que mestrado profissional é mais simples que o acadêmico, né? Lê do engano, né? Porque para começar, né, vocês têm que estar ao mesmo tempo em sala de aula, atuando, né, às vezes com uma carga horária bem elevada, né, sem uma redução de carga horária, com muitas turmas, com todos os problemas que a gente tem que enfrentar no cotidiano, familiares, né, pessoais, de saúde, né, e escola não é fácil, escola é pesado, e vocês, além disso, têm que fazer um trabalho que envolve tanto uma dimensão crítico-analítica quanto a dimensão prepositiva, né, propositiva. Então, é quase que um duplo trabalho, né, uma dissertação e algo a mais, né, e algo para ser colocado em prática, né, um protótipo, uma ideia, né, uma ideia materializado. E então a gente sabe que é desafiador demais. Prof. História é um grande desafio, né? Mas as ideias são muito interessantes, né? Eu desejo aí que vocês cheguem a bom cabo, né? São comentários mesmo, né? E 6 disciplinas em um ano, exatamente. 3 no primeiro e 3 no segundo, né? Contando aí com a eletiva, né? No segundo. E depois no terceiro seminário de pesquisa, na própria segundo semestre tem um seminário de pesquisa, que é a elaboração do projeto, né, que é puxadinho, né? Mas é isso, são mais comentários mesmo, né, gerais, e eu deixo vocês à vontade, se quiserem também dialogar com isso, né? Quem quer falar? Eu quero agradecer, professor, as suas observações. Acho que para nós que estamos nesse processo de construção, né, e agora desenvolvimento da pesquisa, e assim, as observações são boas, né, porque a gente faz com tanta dificuldade, como o senhor mesmo citou, e com muita, às vezes, insegurança mesmo, né? E quando a gente tem uma devolutiva, pelo menos uma observação de alguém, né, de um professor, né, da área, de colegas também, mas de um professor que atua no Prof. História, mas e que acompanha também pesquisas do Prof. História, né? Isso para nós é muito bom, é muito gratificante. E eu estava esperando até alguma crítica, né? Para anotar aqui, porque isso também é bom, mas assim, pelo jeito você só fez observações positivas, né? De como a pesquisa pode contribuir, né? Tanto para o ensino de história, quanto para a faculdade, porque eu acho que o ensino de história, o Prof. História, quando ele, de alguma forma, ali, trabalha a questão do ensino, ele também quebra as barreiras dessa coisa dessa distância que sempre existiu, né? De que o acadêmico ele tem que ficar bem distante, né, do ensino. E o ensino também, a gente precisa também dessa troca, dessa relação, né, com a academia e com a nossa prática. E isso para a gente é muito, para mim, sou professora há 20 anos, o prof me ajudou pra caramba, assim, tá me ajudando. E eu sempre quis fazer um mestrado, mas eu sempre, quando eu pensava no acadêmico, eu pensava, tem que ser alguma coisa da minha prática, porque não vou ficar 2 anos lá pesquisando algo que é interessante pesquisar outras coisas, mas já que eu estou na sala de aula, né, que consiga fazer essa ponte. Então, agradecer mesmo, agradecer o senhor, agradecer os colegas, que são meus colegas, nós já ouvimos demais um ou outro apresentar esses trabalhos, né? Porque nós somos da mesma turma e da mesma faculdade, mas é sempre muito bom. Toda vez que a gente apresenta, a gente aprende, a gente vê coisas que a gente pode melhorar, não é? Quando você vai reler, quando você vai olhar. Então, assim, gratidão, muito, muito grata por tudo. Professor, vou na onda da Ana Paula também, agradecer ao senhor aí pela oportunidade, pelas contribuições.
É muito bom poder ter essa oportunidade de apresentar o projeto para outros professores, né, outros colegas. Só para complementar aqui a discussão, né, essa região aqui, eu acho que ela é muito estranha, né, se a gente for analisar outras regiões do Brasil. Eu moro numa cidade que não é município. Um governador escolhe o administrador para cá, né? No último censo, Brasília se tornou a terceira maior cidade do Brasil, 2.800.000 e alguma coisa. Só que o miolo que eu mostrei no mapa, que é Brasília, ali tem 400 e poucos mil habitantes. Né? Quando se fala assim, Brasília tem uma das maiores rendas per capita do país, é aquele miolo ali. Não tem nada a ver com a minha cidade, com Ceilândia, Taguatinga, né? E de uns tempos para cá, depois que comecei a dar aula, né? Eu comecei a falar assim, cara, eu sou do Gama, eu não sou de Brasília, eu sou do Gama. Genericamente você fala, eu sou de Brasília, para que as pessoas entendam quando você está em outro estado, né? Mas agora eu adotei essa postura, ensino até para os meus filhos. Se alguém te perguntar, pode ser em qualquer lugar do país, de onde você é, você fala que é do Gama. A pessoa que se vira para saber onde é. Gama DF, ponto, acabou. Né? Porque a cultura é diferente, a renda per capita é diferente, a gente vive em outro mundo. Outro mundo. Eu vou lá, eu vou sempre lá, eu estudei lá, fiz minha graduação lá, já tive emprego para as bandas de lá, né? Mas é outra realidade. A verdade é essa. Nos últimos dados da Codeplan, que é a amostra domiciliar aqui do DF, o Gama, a maior parte da população do Gama já habita e trabalha aqui na cidade. Então, até aquela estigma de cidade dormitório já está ficando no passado. Né? Isso é muito importante comentar isso. Né? Vou colocar até isso na dissertação para enfatizar essa ideia, reforçar essa ideia da identidade. Né? Obrigado. Eu queria agradecer a todos, né? Não vou me estender muito. Né? Professor, muito obrigado pelas orientações. Ana Paula, muito obrigado. Diogo, muito obrigado. Aos ouvintes, né? E é isso. Eu lembrei o nome da árvore, professor. Desculpa Qual que aí. é? Gameleira. Gameleira. Essa gameleira, aquela árvore enorme, lá Sei qual arrancava é. gameleira. O povo ficou bravo. Gameleira. Gameleira tem muito em Belo Horizonte, tem inclusive o parque lá das Gameleiras. Eu lembrei de uma coisa também em relação ao trabalho do Carlos, né, que me chamou a atenção, né, que o Carlos ele mencionou que o sindicato foi criado no final dos anos 70, né, meados dos anos 70, acho que 75, né, que você falou, e 79. 79, isso. Então, ou seja, final então, dos anos 70, que dá mais ou menos o raciocínio que eu ia fazer é o mesmo. E que o curso de formação ele começa em 2004, né, se eu entendi bem. Isso. E eu acho bem interessante isso, porque se pegar a década de 70, o início da década de 80, vamos dizer, a época clássica dos sindicatos, né? A época áurea, né, desse tipo de organização, né? E pegar, por exemplo, as assembleias, certamente seriam aquelas assembleias lotadas, né? Com muita gente, com muita participação, com vários grupos de trabalho, né? E uma agitação, inclusive uma agitação política, que tem muito a ver com o período ali final da ditadura, o início da redemocratização, né, que é uma ebulição nesses movimentos, né, populares, movimentos sindicais. Né. Em 2004, a gente já tem um contrário disso, né, a gente já tem talvez um momento já de crise bem aguda nos movimentos sindicais, no movimento docente de maneira geral. Eu acompanhei isso, inclusive, ocularmente, né, dentro do movimento docente na universidade. Né? Eu entrei na universidade em 2004, inclusive. E ali a gente já vê, né, de lá para cá, assim, a deteriorização, essas palavras às vezes trava-língua, né, do espaço sindical, né, e o esvaziamento, né, das assembleias. Inclusive, daqui a alguns minutos eu vou para a assembleia, nós temos uma assembleia marcada do nosso sindicato aqui. E aí eu fiquei pensando, né, se a necessidade de ter um curso de formação não vem exatamente nesse contexto, né, nesse contexto em que já não é tão óbvia a participação do sindicato, já não é tão, entre aspas, natural, né,
já não é mais tão natural para a gente assim, o ambiente do sindicato. Né? Uma coisa que a minha geração e gerações anteriores, o sindicato, ninguém precisava de fazer curso para entrar no sindicato, né? Vamos dizer isso. Né? E hoje já tem, vamos dizer, essa demanda. Não sei se é uma coisa que você pensou, se vai pensar mais para frente, né? O próprio sentido dessa formação, né? Nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que não tenha sentido, eu acho que talvez até tenha bastante sentido, né? Mas isso daí eu acho que também é um elemento que está dentro dessa história do movimento sindical, né? E da crise que a gente tem com isso, o neoliberalismo, né? Entrando no É uma Brasil. forma de contornar, né? É uma forma de tentar contornar essa crise. Bacana. Bom, se mais alguém tiver comentários, já temos alguns minutos na sessão. Alguma questão que venham fazer. Ed Carlos? Pode falar, Ed Carlos. Professor, eu já até comentei com o Kaká. Kaká é o Carlos aí, é um chamamento carinhoso aí que temos com ele. Eu participei do curso de formação do Simpro-DF, da etapa básica e avançada. Ele basicamente se estrutura com a concepção cutista, né, que nós temos o CELO com a CUT, e aí são encontros que são realizados pelo o Simpro por meio de uma imersão. Então, nós saímos, por exemplo, na sexta-feira de noite, 10 da noite, fica até o domingo, né, num espaço, por exemplo, uma chácara, um espaço reservado pelo Simpro, e aí vem palestrantes, né, doutores e doutoras, trazer a questão histórica, a importância da organização sindical para a organização da classe trabalhadora, né, a relevância disso tudo. A etapa básica, ela se dá por meio de 3 finais de semana, né, e a avançada em torno de 8 encontros, né, 8 finais de semana. E foi bastante interessante poder participar dessa formação, porque o que nós percebemos atualmente na categoria aqui do Magistério Público do Distrito Federal, né, com a chegada de novos colegas, que é preciso realmente um trabalho de base, né, porque nem todas as pessoas compreendem esta luta de forma orgânica, né, então é preciso compreender a sua relevância de organizacional mesmo. E o que nos garante isso é fato, é a nossa filiação e a estrutura que a gente consegue se organizar a partir da filiação, ter um sindicato forte, estruturado, para que a gente consiga levar pautas para dialogar com o GDF, por exemplo. Né? E mesmo assim, ainda há muitas fragilidades e demandas que precisam ser superadas. Então, como eu falo para alguns colegas que não compreendem a importância do sindicato, né? Se não está o ideal com ele, pior seria sem ele. Então, o sindicato ou os sindicatos, eles são necessários para garantir direitos, porque o direito não está posto, é uma conquista diária, né? E ela é coletiva, né? Então, é preciso realmente que a gente consiga se organizar e ficar nessas trincheiras, lutando por uma educação pública de qualidade. Ainda que fosse só pela melhoria do nosso salário, já seria uma luta legítima, mas não é só isso. Né? A gente está enfrentando ultimamente, por exemplo, a questão do novo ensino médio. Isso é muito grave, que a gente está vendo a nível federal, né? Como falar de educação por meio de uma medida provisória, né? Na etapa final da educação básica. Então, são debates que acredito que os sindicatos, né, intelectuais, né, professores e professoras universitários e universitárias podem contribuir com esse debate, e aí sim a importância, né, da extensão universitária, desse diálogo com os sindicatos e trazer para a mesa esse debate. Bom, muito bom. Ana Paula caiu? Tá aí, né? Talvez ela tenha caído. Bom, eu vou, se não tiver então mais nenhum comentário a fazer, eu vou encerrar essa sessão, parabenizando, né, a apresentadora e os dois apresentadores, né, que falaram para nós um pouquinho hoje das suas pesquisas, né, dos seus trabalhos. Agradecer também a todos e todas os presentes, né, e
desejar sucesso aí na caminhada de vocês. Tá? Grande abraço aqui de Muito Uberlândia. obrigado. Boa tarde a todos e sucesso para todo mundo. Valeu, um abraço. Gente, muito obrigada pela participação. Parabéns a todos os apresentadores. Só gostaria de reforçar que o link anterior que eu mandei primeiramente da lista de presença era referente a outra atividade. Então, se por favor vocês puderem preencher a lista, eu mandei de novo no chat. Você pode mandar, por gentileza? Eu vou mandar novamente. Puxar a orelha da Luísa depois, aqui do lado. A sala dela aqui do ladinho. Você está aqui na Cronos? Eu não sou a Luísa Helena. Não é a Helena. Porque ela estava aqui, eu achei que fosse a mesma. Sim, ela tinha mandado o link, eu estou mandando novamente. Tá bom. Obrigado, Luísa. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom final de tarde para vocês. Eu acho que o link é esse aí, ó. Ela colocou às 15h43, né? Não é isso? Cadê? Hora do bate-papo. Bate-papo. Não é isso? Eu acabei de mandar, é o último aí que eu coloquei. Então é esse mesmo. Assim que vocês preencherem, vocês estão liberados para sair, que eu encerro a reunião, ok? Beleza, preenchido.